Hoje a gente trouxe, então, esse tema paciência, né, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, lá onde fala dos bem-aventurados brandos pacíficos, né? E esse item 7 fala especialmente sobre a paciência. Importante dizer também que a gente baseou esse trabalho, não vai trazer só com referência ao Evangelho, mas é um trabalho do Centro Espírita Guion Ribeiro, de Brasília. Um trabalho que a gente apresentou numa manhã de sábado, né, para as famílias, né, aí no Vinha. E a gente traz essas reflexões que os irmãos do Brasil nos propuseram através de um texto de Hamed, um livro escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo, né? É um livro Os Prazeres da Alma, é uma lição da paciência. Né? É importante a questão da paciência, porque a paciência é uma aquisição. O nosso problema não é a paciência. Se tivermos paciência, está tudo resolvido. O nosso problema é a impaciência. A impaciência com as coisas do dia a dia, com a família, com problemas no trabalho, com problemas nos estudos. Né? Então, a gente pode até fazer uma reflexão que esse problema da paciência não é novo. Né? A gente tem no YouTube um videozinho de desenho animado do Walt Disney, com o personagem Pateta, o Sr. Walker, né? E que fala mostra ele saindo de manhã de casa, sereno, tranquilo, mas quando entra no seu carro, vira um impaciente. Sai passando por cima de tudo, sai querendo passar por todo mundo, batendo em todo mundo, numa impaciência só. E depois, quando ele chega no seu local, lá que ele estaciona o carro, ele volta a sua calma. Ao fim do dia, retornar para casa, ele volta de novo, entra no seu carro, então se torna esse personagem novamente raivoso, né, irritado, né, sem paciência. Mas acaba voltando para casa com seu carro que está todo destruído em função do seu mau proceder. Isso que eu estou falando é um desenho que tem 70 anos. Foi feito em 1950. Então, essa questão da impaciência não é nova, né? E nem aconteceu a partir de 1950. Já é uma característica do ser humano. Né? Nós também, modernamente, né, além dessas questões do trânsito, nós temos a impaciência com computadores que queremos que sejam cada vez mais rápidos, com a tecnologia que chegue cada vez mais rápida, né? Com a internet rápido, mas se a internet falha, então, se nós passamos 15 minutos sem internet, é aquela angústia, né? Aquela impaciência. Também vejo que a vida moderna nos traz outras maneiras de serem pacientes. Né? As compras virtuais, nós compramos coisas pela internet e depois ficamos naquela ansiedade, naquela impaciência para saber quando vai chegar o produto que compramos. Né? E tomara que o fornecedor esse possa antecipar o prazo de entrega. Nos dedicamos a essa impaciência com apenas bobagens nossas, né? Até infantilidades, mas apenas nossas imperfeições. E nesse momento de pandemia também, a paciência é importante porque estamos convivendo com a família, estamos convivendo com pessoas que a gente não tinha o hábito de conviver no dia a dia. Porque antes saímos para trabalhar, para estudar pela manhã, nos víamos à noite, pouco, e quem sabe só nos fins de semana, já sem a pressão das tarefas do dia a dia. Mas esse dia a dia hoje da pandemia nos faz estar juntos, né? Faz estar com crianças pequenas, ou com as crianças grandes também, né? E acaba levando a momentos de impaciência. Então, também a impaciência que leva ao medo, né? De toda essa situação. Isso tudo nos torna muito ansiosos. Então, o nosso problema não é a paciência. O nosso problema é adquirir a paciência. O nosso problema grande é a impaciência. E o conceito de paciência, conforme o que nos dizem vários autores espirituais, né? Espíritos como Joana de Ângeles, como Emmanuel, né? E a Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, ela nos diz que a paciência é medida metódica e eficaz, que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta, né? E mais, Joana nos diz, né, que muitas vezes
a precipitação, ou seja, a nossa impaciência nos faz sermos precipitados, e isso então nos desarmoniza, nos perturba, né? A paciência significa autoconfiança. E muitas vezes o que hoje nós não conseguimos fazer, né, é preciso perseverarmos com dignidade e paciência para lograrmos logo mais aquilo que tanto desejamos, né? E o tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Isso está, então, no livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles. Já Emmanuel, lá no Consolador, ele nos diz que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outrem, na exemplificação. E lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, lá no item 7 do capítulo 9, ele começa o item da paciência dizendo, né, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Quantas vezes nos preocupamos, ficamos aflitos? Pois não vos aflijais quando sofrerdes, né? Antes, bendizei de Deus, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. E ainda nos diz nesse item que a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Outros autores espirituais também associam a paciência a outras virtudes, como o amor e a caridade. Vê-se que a paciência é virtude de igual valor e leva-nos a concluir que não se pode ser autoconfiante sem ser paciente, ser caridoso sem ser paciente, ou ser amoroso sem ser paciente. Então nós vemos autoconfiança, caridade, o amor ao próximo. Nós podemos ver, então, a dimensão da paciência. É muito maior do que nós imaginamos inicialmente, não é? E eles comparam, né, como a gente viu, a paciência ao amor. E a gente pergunta, né? Opa! Aberto, né? A gente pergunta, então, o que é esse amor, né? Que está lá que fala, né, dessas questões. E é Emmanuel, né, que nos socorre, né, nesse momento. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias. Considerar os outros como irmãos significa vê-los como iguais perante Deus. Deus vê-los como merecedores de misericórdia, da compaixão, da indulgência alheia. Ou seja, o amor manifesto pela paciência impele o ser a perdoar a falha do próximo, por se considerar também uma criatura sujeita à queda. Vejam que isso é uma síntese, né? Apenas uma pequena parte daquele grande outro mandamento, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Se somos todos filhos do mesmo Pai, deveremos nos tratar como irmãos, porque Ele nos vê como seus filhos de maneira igual. E pensem bem, se a gente não tiver paciência com esses nossos irmãos, estaremos deixando o nosso Pai desgostoso, né? Afinal, se queremos ter paciência conosco, certamente se não tivermos paciência com nossos irmãos, o nosso Pai vai ficar muito desgostoso. É como nossos pais, né? Se não tiverem paciência com os nossos filhos, nós ficamos desgostosos. Mas segue, né? Hamed nos traz uma lição muito importante. Ele nos diz o seguinte: a paciência é uma virtude ativa. Vejam só que interessante, né? Esse postulado.
paciência é uma virtude ativa, que depende de nós também. No entanto, a paciência não é passividade, quer dizer, nós temos que estar passivos com situações que não nos agradam, que são injustas, né? Porque não é passividade a paciência. A paciência também não é estagnação, não é ficar parado, estagnado, né? Não é não andar nem para um lado, nem para trás, nem para frente, nem para um lado, nem para o outro. A paciência é uma virtude ativa, isso é, em movimento. Né? Ela também não é ociosidade nem paralisação. Não temos que ficar ociosos nem paralisados para dizer, mas como ele é paciente, né? Está lá paradinho, certinho, não está incomodando ninguém. Não é isso. Não é esse o conceito. Né? É antes, como diz Hamed, um potencial a ser desenvolvido. Veja, é aquilo que nós falávamos no momento, que a paciência é uma conquista. Ele já está nos dizendo que é um potencial a ser desenvolvido, quer dizer, a ser conquistado com serenidade, persistência e constância. Vejam só, serenidade. Temos que ser serenos. Né? Qualquer pessoa que está fora do normal, se não estiver dentro de uma harmonia, de uma serenidade, não vai conseguir fazer bons trabalhos. Né? E persistência. Temos que ser persistentes com a paciência. Né? Temos que ser persistentes em sermos pacientes. Né? E a constância. Isso é, adquirida essa paciência, seremos constantes, sempre, né? Com pacientes, né? Com as diversas situações que nos apresentam. Bem, mas como adquirir essa paciência? Como deixarmos, né, de ser impacientes, tão impacientes, e aos poucos adquirirmos a paciência? E Emmanuel, ainda no Consolador, ele nos diz, né, que é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Vejam só, é pela iluminação espiritual, né, do nosso íntimo, e é preciso educar a vontade, porque às vezes a gente até diz assim, eu queria ser mais paciente, eu queria ser como fulano lá, que é tão paciente, mas nós não conseguimos, não temos, nem tentamos, a vontade é da boca para fora, né? Na primeira dificuldade, a gente já esquece tudo e já sai chutando balde, como a gente diz, perdendo a paciência, brigando, xingando ou ficando muito ansioso, né? E como obter essa serenidade, então, diante de tantas tribulações, de tantas dificuldades no nosso dia a dia? E Emmanuel nos diz no livro Rumo Certo, né? Lá tem a pergunta, né? Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? E a resposta, meus irmãos, educando-nos. Vejam só, novamente, né? Educando-nos. Feito isso, ou seja, quando nos educarmos, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação do nosso próprio aproveitamento. E tudo isso de nos educarmos, de pararmos para refletir, para ver o que nós temos que melhorar, não é a tão falada reforma íntima. Todos nós sabemos que temos que fazer ao longo da nossa jornada evolutiva, né? E nós trazemos também algumas dicas para reflexão e que a gente tente praticar, né? Porque é preciso descobrir o que nos deixa impaciente. É preciso refletir, tentar descobrir a razão da pressa. E muitas vezes a gente, por hábito já de estar sempre correndo, estar sempre com pressa, mas às vezes nós não temos nenhum compromisso depois, não tem horário marcado, não precisaria tanta pressa. Mas vira um hábito, mesmo agora nesse período de pandemia, por exemplo,
que a gente passa boa parte do tempo, bem mais tempo em casa, mesmo que a gente tem que sair para trabalhar, mas fica mais tempo em casa, daqui a pouco está correndo, está com pressa, está agitado. Para quê? Se nós não vamos sair de casa, nós vamos ficar aqui. Não tem compromisso depois, para que tanta pressa? Para que tudo tem que ser tão ligeiro? Manda uma mensagem, às vezes, por WhatsApp para alguém, a pessoa demora para responder, a gente já fica assim, aflito, porque a pessoa não responde, porque está demorando. A pessoa está fazendo outras coisas e está longe do telefone. Antigamente não tinha que telefonar para o telefone fixo, a pessoa não estava em casa, a gente esperava, tem que esperar de noite até a pessoa chegar. Mais antigamente ainda tinha que escrever uma carta, né? E hoje a gente quer tudo em segundos. É preciso também ver, né, situações específicas que nos fazem perder a paciência. Quais eventos, quais pessoas, palavras, circunstâncias que nos deixam mais nervosos, mais aflitos, mais impacientes, mais agitados, enfim. É preciso também não tentar controlar tudo. Às vezes a gente quer controlar tudo em casa, no trabalho, em várias situações da vida, e não tem como. E esse período agora de pandemia, lá em março, quando ainda estávamos trabalhando, e de repente o vírus chegou aqui no Brasil, chegou na nossa cidade, veio ordens, né, decretos para fechar comércio, fechar empresas, suspender eventos, fechar escolas, e todo mundo teve que ficar em casa. E não interessa se nós tínhamos uma festa marcada, foi cancelada, se alguém ia casar, teve que cancelar a festa do casamento, se alguém ia fazer uma festa de 15 anos, teve que cancelar, se alguém ia fazer uma grande viagem, que seria agora por essa época, foi desmarcada, né? Enfim, tudo mudou. Quem tinha coisas planejadas para esse período, teve que rever, teve que desmarcar, teve que adiar, né? E aí? Não dá para termos controle de tudo nessa vida. É preciso também termos uma visão mais ampla. Não pensar só no nosso mundinho, só nos nossos problemas, né? É preciso também lembrar que certas coisas levam tempo. A gente quer tudo muito apressado, mas para nascer a gente leva 9 meses, né? Mesmo quando uma mulher lá fica grávida, descobre que está grávida, e já vai começar a pensar, será que é menino ou que é menina? Pensar no nome, comprar as roupinhas, fazer a decoração do quarto. Tudo correndo bem na gravidez são 9 meses. Né? E tantas outras coisas da vida. Se nós quisermos uma árvore bonita, frondosa, que dê sombra na nossa casa, nós vamos ter que plantar. E vamos plantar uma muda pequena, e anos depois é que essa árvore vai dar os frutos, vai dar a sombra que nós queremos. A não ser que tenhamos muito dinheiro para ir lá, mandar arrancar, trazer num guindaste, uma árvore, como nós vemos em condomínios e mansões, né? Aquelas palmeiras enormes que eles retiram de um lugar e replantam em outro lugar lá. É preciso ter muito dinheiro para isso, né? Senão nós temos que esperar a árvore crescer. Então, é preciso também cultivarmos um olhar positivo, tentar ver o lado bom das coisas, da vida, por maior que seja, ou por mais difícil que seja o momento que estejamos passando, tentemos ver o lado positivo da situação. Né? Boas instruções dos espíritos, na verdade. E eles nos dizem também que a prática leva à perfeição. Emmanuel nos diz isso, né, no livro Consolador, que o adágio popular que considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Veja que grandes palavras que grandes conhecimentos que nos transmitem, né? E em diversas partes das obras espíritas, né, tanto as básicas como as complementares, nos dizem que o bem
quando praticado continuamente, ele acaba se tornando parte daquela pessoa. Já não preciso mais pensar, né, nesse bem, nesse ser que evolui, né? Ele acaba não pensando mais em fazer o bem, porque o bem já está inscrito, né? Já está dentro da sua personalidade, já está dentro dos seus hábitos, né? Não precisa nenhum esforço, apenas a continuidade, é a prática que leva à perfeição. Uma coisa importante que Hamed nos traz nessas questões é que a natureza não dá saltos. Como a Fabiana falou, uma gravidez dura 9 meses, não precisa que ocorram fatos excepcionais que podem durar menos, né? Mas ela vai durar 9 meses, porque a natureza precisa, nesses processos complexos, né, formar aquele ser perfeito. Né? E quando é nosso, então, que a gente pega nos braços, né, a gente vê, né, quanto Deus é generoso e quanto a natureza é generosa conosco nesses processos tão complexos, né, tão difíceis de serem compreendidos. Tanto que o homem ainda não detém, né, não consegue deter, através do estudo científico, todos os processos da vida humana. E né, também, na questão da natureza da salva, Hamed nos orienta a usarmos os segredos da natureza. Né? Ele diz assim, ó, é preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Veja só, estamos aqui estudando de adquirir o segredo da natureza, que é a paciência. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude. Fazendo as tarefas de maneira agitada, né? Tumultuada. Não, uma silenciosa quietude. Como a gente vê, né, nos processos da natureza. Pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Isso é verdade. Em minutos, segundos, nós podemos destruir, né, uma obra feita por nós. Uma obra de arte, uma casa, né? 15 minutos de impaciência. Nós podemos destruir uma relação de anos, uma amizade de anos, né? Com uma palavra maldita, por um momento de impaciência. Podemos abalar as relações familiares, né? Com a nossa impaciência no dia a dia. Então veja que, buscando na natureza, né, uma inspiração para as nossas atitudes, a gente pode simplesmente adquirir esse grande segredo da natureza, como nos diz Hamed, né, os prazeres da alma, né, que é a paciência. A paciência é o grande segredo da natureza para a sua perfeição. Bem, e como nós já comentamos, né, então tudo acontece a seu tempo. E lá na questão 801 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta, né, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? E a espiritualidade respondeu, né, que não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais a um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente, porque seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. E nós vemos que lá naquela época de Jesus, Jesus falava por parábolas e o povo não tinha condições de compreender todos os ensinamentos de Jesus. Anos depois, séculos depois, veio a codificação espírita. E ainda hoje nós temos dificuldades de compreender e principalmente de praticar os ensinamentos de Jesus da doutrina espírita. Né? Ainda hoje temos dificuldade. E é preciso, então, nos lembrarmos, né, que a paciência é como um trabalho, né? O trabalho começa e nós muitas vezes já estamos querendo terminá-lo imediatamente, né? Mas são fases da vida, fase do trabalho, porque quando nós terminamos uma fase, vem outra, e muitas vezes é mais difícil, né?
Então é preciso, surge fases mais uma fase mais desafiadora na nossa vida também é assim. Tudo é por fases. À medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais entendimento, as coisas vão se modificando, vão surgindo os novos desafios e que nós temos que enfrentar para crescer, para evoluir, para progredir. Então, a paciência é uma conquista, né, individual, através do nosso esforço, pelo autoconhecimento, pelo nosso crescimento espiritual e moral. Por fim, meus irmãos, nós vamos terminar esse trabalho, encerrando essa primeira etapa, depois vem os comentários e as perguntas, né? Nós queremos terminar com a parte final do item 7 lá, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do assunto paciência, né? O nosso codificador nos traz uma grandes palavras aqui, porque ele diz assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Não só, né? Que modelo que eles nos sugerem para seguir, para adquirir esse dom, esse bem que é a paciência. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, ser cristão é seguir, né, esse nosso grande exemplo que é Jesus. Nós temos essa grande dádiva, né, de ter um modelo iluminado, um modelo superior para seguir, que é o nosso mestre, né? Nosso mestre que está aqui nesse planeta. Olha a paciência. Há 4 bilhões e meio de anos. Desde a formação do planeta, ele coordenou todos os trabalhos de evolução da vida, da evolução da vida inorgânica também do planeta. E passou por aqui, pelo que a gente sabe, apenas 33 anos. E já deixou essa grande obra, que há mais de 2.000 anos, né, penetra nos corações que têm a intenção de se melhorar. Penetra nos corações que querem adquirir a paciência. Para um dia, quem sabe, ser como o nosso mestre. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção e paciência.